Olá, tudo bem? Começando mais um Hiper Business, o seu programa de economia e negócios na programação Canal 20 da Hiper Filmes, dentro do canal Net Cidade. Hoje estamos recebendo Renata Mota. Ela é diretora do SISEM, Sistema Estadual de Museus, aqui do estado de São Paulo, ligado à Secretaria de Estado da Cultura. Vamos falar sobre a importância dos museus, políticas públicas para museus, mas principalmente como o empresário pode ajudar a preservar e a fomentar as ações de museus em todo o estado de São Paulo. Renata, obrigado pela presença aqui no Hiper Business. Afinal, o que é o SISEM, o que ele faz? André, queria agradecer a oportunidade aqui de falar para esse público, bastante importante sempre a gente ampliar aí a conversa sobre museus, né? Acho que museus está no momento aí de bastante destaque, acho que gera bastante curiosidade de todos, né? Não só como visitante, mas também no âmbito do empresariado, de como poder interagir com essas instituições que têm presença importante hoje na sociedade e na economia. O SISEM, o Sistema Estadual de Museus, é uma instância da Secretaria de Estado da Cultura que tem como premissa a articulação do conjunto de museus do estado de São Paulo, né? Aí vale a gente comentar alguns números, né? Que conjunto que é esse, né? Eu acho que grande parte das pessoas não faz ideia, né, de quantos museus tem no estado ou no Brasil. No estado de São Paulo, a gente está falando de um conjunto de 415 museus, museus de toda a natureza. Municipais, estaduais. Públicos e privados, né? E privados. E museus também históricos, de arte, de ciências, né? Então também um arco bastante grande, né? Museu não é um assunto restrito, né? Ele aí está trabalhando com um arco enorme que diz respeito à nossa identidade, ao nosso patrimônio, à nossa história, né? Eu acho que talvez esse seja aí uma das chaves para a gente comentar um pouquinho mais para frente da importância e a presença dos museus hoje. Então o SISEM é essa instância da Secretaria de Estado da Cultura, né, que trabalha na articulação e em ações de qualificação desses museus, né? E aí, então, papel do Estado, né, no sentido de olhar para esse conjunto, né, ter informações suficientes sobre esse conjunto para pautar políticas públicas para a área de museus e aí realizar, né, definir diretrizes e realizar ações voltadas a essas instituições culturais. E como né? se dão essas políticas públicas, essas ações de qualificação, por exemplo? O que de prático o SISEM leva e articula com essas unidades? Então, hoje, o SISEM está estruturado em algumas diretrizes, né? Uma delas é a que você comentou, que é a diretriz de capacitação, né? Sem dúvida, é fundamental, né? Que a gente trabalhe aí na formação e na complementação da formação desses profissionais ligados a essas instituições museológicas. Porque há uma certa escassez de profissionais qualificados para essa área de museus. Sim. São Paulo tem, em especial São Paulo, um histórico aí complicado de cursos ligados à museologia, né, de descontinuidade mesmo dos cursos, e aí com o resultado de pouca formação de profissionais específicos para a área, né? Então, o Estado acaba tendo um papel importante na complementação aí dessa formação. Então, hoje a gente realiza um conjunto muito grande de ações voltadas à capacitação, que vão desde palestras mais pontuais, a oficinas mais práticas, até cursos um pouco mais extensos, de 100, 120 horas, e agora a gente está na segunda turma de um curso de ensino à distância, né, que inclusive é realizado em parceria com uma universidade aqui da região, a UNAERP, e junto também com o nosso parceiro bastante importante, que é a organização social, a Campo Ordinário. Certo. Agora, quando nós falamos em levar essas políticas públicas para o interior, nós estamos falando de um movimento, porque o governo do estado está na capital e as unidades estão espalhadas pelo interior de São Paulo, que é vasto, tem muitas cidades de médio porte, de pequeno porte, cidades que têm uma estrutura um pouco melhor, cidades que não têm estrutura nenhuma. É um grande desafio quando você chega numa cidade, quando você se depara, às vezes, com a situação daquele determinado museu. Qual é o tamanho desse desafio na hora que você
chega e encontra a real situação daquela unidade? Os desafios são enormes, né? Por um lado, o que você apontou de que, de fato, são 415 museus espalhados em 190 municípios, né? Isso significa que em torno de 30% dos municípios do estado têm museus, né? Claro, cabe uma primeira avaliação. Seria bacana mais municípios terem? Seria muito bacana. Sempre, né? Sempre, né? Porque, enfim, diz respeito a toda a questão de preservação de patrimônio, história, tudo isso. Por outro lado, a gente tem um contexto que não é só do estado de São Paulo, né? Nacional, inclusive, que é de grande fragilidade desses museus, né? A gente sabe que, historicamente, o investimento em cultura no Brasil sempre enfrentou enormes desafios, né? Sempre foi um tabu, né, Renata? Um tabu, né, num lado mais, numa perspectiva mais macro, a questão, claro, de um país que está lutando, né, para a sua estruturação, seu desenvolvimento econômico e, portanto, as questões, né, mais de cultura, elas ficaram mais periféricas, né, e a própria discussão de investimento nisso, né, com enorme dificuldade de ser levada adiante, né, mas o resultado disso é que, de fato, né, os nossos equipamentos culturais de forma geral e os museus em específico demandam ainda grandes cuidados e grandes investimentos, né? E aí, no âmbito de políticas públicas do Estado, é complexo, né? Porque a gente está falando de um estado territorialmente grande, né? Então a gente sabe que os deslocamentos no estado, né, de um ponto ao outro, né, como a gente brinca, de Rosana até ali o Vale do Paraíba, né? Dá 700 quilômetros. 700, né? Ou mais, às vezes. Eu mesma ali, né, ali à frente do CISEM, né, pressupõe um deslocamento enorme e às vezes uma frustração, né, de uma incapacidade de estar em todos os lugares, né, para ter o atendimento adequado aí aos nossos museus, mas então tem o desafio, né, dessa extensão territorial. E tem um desafio técnico, de fato, porque também museus são instituições complexas, né? Daí eu acho que vale a pena comentar, só para a gente finalizar a nossa questão anterior, né, das diretrizes de ações do CISEM, né? Então a gente trabalha muito forte no aspecto de capacitação, né, porque é fundamental, porque tem esse aspecto específico do Estado de São Paulo de formação de poucos museólogos, né, por conta aí das descontinuidades dos cursos em âmbito de graduação, pós-graduação. Vale ressaltar que foi retomada recentemente um curso de pós-graduação, nível mestrado na USP, agora que vai iniciar a primeira turma na próxima semana. Legal. Isso é muito bacana. E aí a gente atua também no âmbito que a gente chama de difusão, né, que basicamente é proporcionar a circulação de exposições itinerantes por museus de todo o estado. Sobre vários temas. Sobre vários temas. Isso é importante num duplo aspecto, né, por um lado, de levar acervos desconhecidos, né, para todas as regiões do estado e, por outro lado, claro, complementar a programação dessas próprias instituições, desses próprios museus, né? Então, daí a gente tem essa frente que a gente chama de difusão e uma terceira frente mais técnica, né, de assistência técnica propriamente, que aí, sob demanda dos museus, a gente vai fazendo visitas técnicas, né, em alguns casos aprofundando um pouco os diagnósticos e análises dessas instituições, muitas vezes chegando até a elaboração do plano museológico. Vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta em instantes. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limousine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos, no mesmo sonho. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com Renata Mota, ela que é diretora do CISEM São Paulo, Sistema Estadual de Museus.
Renata, no final do primeiro bloco, você falava das duas frentes e falávamos sobre não só a questão da política pública sair da sede do governo, mas ser descentralizada para o interior, mas também o tamanho do desafio do que se encontra pela frente, museus em situações extremamente variadas. Desse ponto de vista, qual é o impacto social que essas políticas públicas acabam tendo em relação a todo esse fomento e a todo esse levar a cultura e o conteúdo de temas e exposições diferentes para essas cidades? Acho que é importante a gente destacar o papel da cultura hoje, né, na sociedade contemporânea, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer e que eu acho que todos precisamos estar atentos, né? Talvez a cultura pareça ser uma questão periférica, né, para o âmbito do empresariado, né? Mas eu acho que é um ponto, né, que merece atenção e que, sem dúvida, cada vez mais vai ser um ponto de protagonismo em muitas discussões, né? Não é para vender, né, a ideia da importância de museus, mas a cultura hoje é menos só uma questão de eventos e, portanto, um aspecto temporário, né? Mas cada vez mais cultura é pensado na sua integralidade, né? No que diz respeito à constituição da nossa própria identidade e uma capacidade de transformação, né? Que passa pelos nossos hábitos, Exatamente. Que passa pela nossa formação interracial, ou seja, étnica. Exatamente, diversidade. E do patrimônio histórico também, que é muito Perfeito. importante. Tudo isso se linka. E o museu é uma peça, uma engrenagem Exatamente. importante nesse conjunto. Eu sempre faço uma reflexão, assim, quando eu dou aula, enfim, que bom, por que afinal o museu, né, que sempre teve uma característica muito ligada ao passado e por vezes até identificado como uma instituição congelada no tempo, hoje é peça-chave das grandes transformações urbanas nos centros economicamente avançados. Do mundo todo. Do mundo todo, né? E aí a gente tem os cases clássicos como Bilbao, na Espanha, né, em que se levou uma espécie de franquia de um museu norte-americano, que é o Guggenheim, para uma cidade do norte da Espanha que sofria um processo de desindustrialização significativo, né? E aí a gente pode encontrar paralelos com o próprio processo do estado de São Paulo, né? Em especial na capital, que também sofreu um processo, né, das indústrias saírem de lá e, afinal, você ter que rediscutir a vocação dessa e outras cidades, né? E aí se fez toda uma discussão da requalificação urbana de Bilbao a partir de uma âncora-chave que era o Museu Guggenheim, né? E isso teve um enorme sucesso, né? De novo, falando um pouco de números, a gente tem que, nos museus da Secretaria de Estado da Cultura, 2011, a gente teve em torno de 2.400.000 visitantes, né? Extremamente significativo. Significativo. Agora, o quanto a gente pode avançar, a gente tem a dimensão quando a gente fala que o museu mais visitado no mundo, que é o Museu do Louvre, teve 8,8 milhões em 2011. Só o Louvre. Cada vez mais você verifica pesquisas que indicam que a presença de um museu numa cidade é um fator importante, né, de atratividade no turismo, né? Então, uma série de instâncias que é bastante interessante a gente estar refletindo. Nós temos um exemplo muito interessante aqui perto, que é o Museu da TAM, por exemplo, com relação aos aviões, que é uma coisa que fascina tanta gente, né? O voar, né? Fascinou o homem desde o início, quando o homem desejou um dia voar e acabou conseguindo por meio do avião. Mas o Museu da TAM é um grande atrativo para a cidade de São Carlos, por exemplo. Sim, né? Sem dúvida, né? E mobiliza ali todo, né, um turismo para a região, enfim, né? E fortalece então, tanto a marca, né? Claro, claro. Equipamentos como os museus sempre traz um retorno extremamente positivo. Quer dizer, o empresário ele pode e tem meios eficazes de colaborar para esse processo. Sem dúvida. De fomento, de restauração, que seja o resgate, entre aspas,
de um museu importante, seja qual for a cidade, onde quer que ele esteja, o empresário tem esses meios eficazes de colaborar? Sem dúvida, né? Eu acho que assim, sempre tem um primeiro passo que é conhecer esses museus, né? Eu acho que também você vai sempre investir, você vai vincular, às vezes, a imagem da sua empresa a algo que você conhece, né? E os museus, eles precisam ter essa vinculação com a sociedade, com o local que eles estão inseridos. Então, eu sempre falo que o primeiro passo, há vários mecanismos, vamos comentar disso, mas é conhecer, visitar, se aproximar, se identificar ou não, né, com aquele equipamento, né? Agora, no âmbito mais direto de um investimento, há muitas possibilidades. As leis de incentivo, por exemplo. As leis de incentivos, né? A gente tem a lei federal, que já está aí, né, há várias décadas, né? E a gente tem o programa do governo do estado de São Paulo, que é o PROAC, né? Que tem aí toda a possibilidade de dedução de ICMS. Com as leis de incentivo, ela apenas destina aquele dinheiro que ela já pagaria como imposto para essa finalidade que poderia ser, entre outras possibilidades, a questão dos museus. Exatamente, né? O que eu falo sempre, é claro que usar qualquer mecanismo novo, né, tem que ser dado um passo, né, no âmbito ali, né, das áreas internas da própria empresa, conhecerem o mecanismo, entenderem como funciona, embora seja bastante simples, mas enfim, tem que conhecer. Agora, eu sempre falo que é extremamente benéfico para a empresa, porque há uma total autonomia de decidir qual o projeto que vai apoiar, né? Ou seja, quer dizer, os projetos eles têm que estar qualificados, né, para receberem a dedução fiscal. Tem também algumas regrinhas a serem cumpridas. Mas quem escolhe é a própria empresa, né? Não há um direcionamento por parte de nenhuma instância. Não vai para um fundo que é repartido segundo exatamente. Determinações de terceiros. Você destina para aquele que você escolheu. Isso já é, né, um grau de liberdade. E isso que você mencionou, assim, não precisa tirar do bolso, né? Na verdade, né, você está ali só destinando, né, uma finalidade extremamente nobre e importante. E que, sem dúvida, tem um retorno, né, para a sua marca. Fora, acho que sempre tem um âmbito de satisfação individual, pessoal, né, também de contribuição para a melhoria da sociedade, para a melhoria, né, da sua cidade, onde, né, você está inserido, né, porque, sem dúvida, museus são sempre esses equipamentos que tem essa dimensão pública, né, e de contribuição, né, para a memória, para a história. Eu acho que nisso todo mundo quer, né, tá dentro, contribuir, enfim. E aquela maneira eficaz também das pessoas poderem se projetar no futuro, principalmente quando você tem uma relação direta com aquela sociedade específica. Vamos para o nosso último intervalo. O Hiperbusiness volta daqui a pouco. Ah, eu sei como é. E aí, galera, fimose? Na real, eu sou o Marco Luque. Ah, falo. Ele oscila simplesmente, viu? Porque o Marco Luque sou eu. Nem congestiona, Mary Help. Marco Luque sou eu, mano. Olha, Jackson Fábio dando uma de herói. Marco Luque sou eu, rapaz. Na real, tamo junto no Labutaria. Espero vocês lá. Estamos de volta para o último bloco do Hiperbusiness e também a última parte da entrevista com Renata Mota, diretora do CISEM São Paulo, Sistema Estadual de Museus. Renata, eu queria falar agora um pouquinho sobre a última edição do Encontro Paulista de Museus, que é um dos maiores encontros dessa natureza em toda a América Latina, que acontece anualmente lá em São Paulo, no Memorial da América Latina, e que tem como líder, como organizador, o CISEM São Paulo. O tema desse ano, tema central, a gestão de museus. Sabemos, por exemplo, que o atual secretário de Estado da Cultura, o Marcelo Araújo, vem de um conhecimento muito forte nessa área de gestão de museus também, e o CISEM tem essa participação importante para o fomento e estímulo da gestão eficiente. Queria que você falasse um pouco da importância desse encontro e um resumo do que foi, um balanço do que foi esse debate.
essa ação aí de grande poder de articulação da área no Estado e com grande importância nacional, né? Nessa última edição reuniu mais de 1.100 inscritos, participantes. Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? Então é bastante impressionante como possibilidade de mobilização, né? O tema desse ano foi o aspecto de gestão, né? Para a gente é bastante importante, daí eu acho que um pouco do que a gente veio conversando aqui hoje, olhando aí pelo aspecto das instituições, né, e dos profissionais de cultura, né, um pouco também há um grande desafio de discutir gestão, né, eu acho que se em outras frentes do empresariado, né, já tem muito mais isso discutido e colocado. Mais avançado, né? Avançado no âmbito da cultura, sem dúvida, né? É algo que a gente ainda tem que trabalhar, reforçar, porque, sem dúvida, é um aspecto novo que está sendo consolidado no sentido de que também cada vez mais as instituições culturais elas não podem mais trabalhar no âmbito de uma informalidade ou sem os instrumentos adequados de gestão. Eu ouvi muito falar sobre planejamento estratégico em relação ao 4º EPM. Então, cada vez mais, e hoje é uma demanda de uma lei federal, o Estatuto de Museus, né, de que a partir de 2014 todos os museus devam ter o chamado plano museológico, né, que nada mais é que o documento decorrente de um planejamento estratégico, né, de forma a, de fato, atuar de maneira mais adequada no aspecto de gestão, né. Acho que isso é bastante importante também mencionar, no sentido de que também, cada vez mais, esses museus eles estão se estruturando adequadamente para ter uma forma de atuação eficiente, com economicidade e com transparência, né? Eu acho que aí aspectos importantes que muitas vezes também, historicamente, quando a gente fala de equipamentos culturais de museus, era algo que não ficava muito confortável até para o recebimento de investidores privados, enfim, tudo isso, né? O Encontro Paulista, então, trouxe essa discussão, que foi extremamente produtiva, né, no sentido de que também há um desafio de todos os museus, não só trabalharem com esses instrumentos, mas também pensarem as formas de captação de recursos para o seu próprio funcionamento. Foi bastante importante o Encontro Paulista, no sentido, nesta edição, discutindo gestão, no sentido de a gente trazer primeiros números, e iniciar, né, uma avaliação mais ampla no próprio modelo proposto pelo governo do Estado de São Paulo para a gestão dos seus museus, que é feito hoje no modelo de parceria público-privado por meio das OS, né, as Organizações Sociais de Cultura. Um sistema que vem se mostrando extremamente eficaz. Extremamente eficaz, né? Eu acho que é claro que, como qualquer modelo novo, né, ele deva ser exaustivamente discutido e até para haver ajustes no seu percurso, né? Agora, os resultados, eles são muito positivos, né? Exatamente nessa possibilidade de você gerar agilidade nos processos de gestão desses museus, você gerar processos mais econômicos, né, na manutenção e no estabelecimento de ações desses museus, e também, no final, um processo de bastante transparência, né, porque ali, na verdade, parece que as organizações sociais, elas às vezes atuam com grande liberdade, mas elas estão ali sob um fogo cerrado grande ali, não só do acompanhamento direto da Secretaria de Estado da Cultura, mas por todos os órgãos, né, como o Tribunal de Contas, todos os órgãos de controle. Renato, obrigado pela presença aqui no Hiper Business, um assunto importante, um debate importante. Espero que tenhamos aí esclarecido um pouco mais o empresário para que ele possa colaborar efetivamente para os museus e para resgate, fomento, ou seja, para ampliação da cultura por meio dos museus em todo o estado de São Paulo, ou onde quer que eles nos vejam ou nos assistam, tanto pela TV ou pela internet. Nós que agradecemos aí a oportunidade de trazer, né, para essa pauta aqui a questão dos museus, e aí ficamos à disposição. Legal. E você, espero que tenha gostado do programa. Até a próxima.
Tchau!